estão, você pode se colocar de pé na sua casa e vamos glorificar ao nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, então não importa o que está acontecendo lá fora, nós temos uma palavra, você tem uma palavra. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã maravilhosa. Aleluia! Nós vivemos para te adorar e exaltar o seu nome. Você pode cantar isso? Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar.
digno. Aleluia, Ele é digno. Digno é o Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Pai. Oh, independente das circunstâncias, nós te exaltamos mais alto. Nós te exaltamos mais alto. Nós te exaltamos mais alto. Há um em nós, um novo cântico de exaltação ao seu nome. Nós cantamos mais alto que o medo. Nós cantamos mais alto que os problemas. Nós cantamos mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. O seu nome é exaltado acima de tudo. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Oh, fiel é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar, queridos, e se prepara, porque vai ser um culto extraordinário. Amém. Graça e paz, queridos! Sejam bem-vindos a mais um culto online. Que saudade de vocês! Nós estamos aqui cheios de expectativas para tudo aquilo que Deus vai fazer neste culto. Mas antes de começar o nosso culto, querido, fique atento aos nossos recados. Durante esse período de quarentena, você teve a oportunidade de se adaptar e conhecer melhor as nossas plataformas digitais, mas não custa nada te lembrar a respeito delas. Você pode ficar ligado em tudo que acontece aqui na nossa igreja através do nosso Facebook e do nosso Instagram, seguindo @Verbo Salvador. É isso mesmo, querido, nós também estamos disponibilizando as nossas ministrações no nosso canal no YouTube. Você procura por /Verbo Salvador e as nossas ministrações em áudio, os nossos podcasts, você pode procurar por Verbo Salvador /BA. Se inscreva e receba as notificações assim que estiverem no ar. Isso mesmo, seja edificado. A fé vem pelo ouvir. Queridos, nós como igreja estamos nos adaptando às novas tecnologias a fim de facilitar a sua vida. E você já deve ter ouvido falar a respeito do QR Code para a realização de dízimos e ofertas algumas semanas atrás. E nós estamos aqui hoje para poder lhe explicar melhor como é que ele funciona. É isso mesmo, querido. Os celulares mais atuais, os smartphones mais atuais, ele já vem com essa tecnologia onde você pode ligar a sua câmera, apontar diretamente ao QR Code, ele fará a leitura automaticamente e você irá para uma página onde você pode escolher por boleto ou cartão de crédito. Além disso, se o seu celular ele não faz essa leitura, você pode ir na loja de aplicativos do seu celular. Caso seja um iPhone, você vai na App Store. Caso seja algum Android, você vai na Play Store. E procura por leitor de QR Code. Vai aparecer diversos aplicativos gratuitos onde você pode realizar o download e a partir disso realizar a leitura do QR Code. Além disso, se você está nos assistindo online e deseja facilitar o seu acesso, na descrição existe um link onde você pode clicar nele e ser direcionado a essa página. Mas não deixe de efetuar o seu dízimo e oferta. É isso mesmo, querido. Caso você não saiba, nós já temos o nosso aplicativo disponível para download. É o nosso aplicativo Verbo Church. Isso mesmo, querido. Então, o que é que nós queremos te instruir a fazer? Vá novamente na loja de aplicativos do seu celular. Recapitulando, se for iPhone, App Store, se for Android, Play Store. E procure por Verbo Church. Lá você vai realizar o download do aplicativo. Após isso, você cria a sua conta e depois disso você acessa. Você vai procurar pela nossa igreja e lá vão ter disponíveis diversas coisas. Vão ter disponíveis ministrações, mensagens, vão ter disponíveis notícias, a Rádio Verbo FM, tem história da nossa igreja, tem os departamentos, tem muita coisa pensada e preparada exclusivamente para você ficar ligado em tudo que acontece aqui. Então agora você não vai ter desculpa de não saber o que está acontecendo na sua igreja. Vá lá, realiza download e seja muito edificado através dessa ferramenta. Então é isso, queridos. Por hora nós vamos ficando por aqui. Hoje nós não vamos mandar você desligar o celular, até porque você precisa acompanhar o culto. Então receba, fique concentrado em tudo que vai ser ministrado hoje. Receba as preciosidades que vão ser liberadas na hora da palavra. É isso mesmo, querido. Tenha um bom culto e uma boa semana. E até a próxima.
Graça e paz, queridos, bom dia a todos. Que dia maravilhoso, amém? Então, eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus por este dia glorioso e aí dar meus parabéns a todas as mamães que estão nos ouvindo, todas as que estão do outro lado aí, todas as mamães do Brasil, em especial as mamães aqui do Verbo da Vida Salvador. Para nós é uma grande honra ter vocês aqui. Quero parabenizar. É pena que nós não podemos estar juntos por esse tempo, em razão da pandemia, mas breve estaremos juntas. Então, eu quero que você desfrute do seu dia. Amém? E também eu quero parabenizar as mães que cuidam dos departamentos dessa igreja. As líderes que cuidam dos nossos departamentos, que atuam como mães espirituais desses departamentos. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco. Desejamos a vocês também um dia grandioso, até aquelas que não são mães biológicas ainda, mas que já cuidam de pessoas, então são mães espirituais. Meus parabéns para você também. Vocês, filhos, nesse dia, honrem a sua mamãe. Amém? Abrace, vá visitar. Lembrando que filho não é somente filho criança. Você que é adulto, tem mãe viva, vai lá onde ela está. Se mora muito longe, em outro estado, manda um telefone, fala com ela, mas não deixa de honrar a sua mãe neste dia, amém? Então, queridos, depois disso, nós vamos agora falar rapidamente sobre um assunto maravilhoso, sobre dízimos e ofertas. Você me dá meu iPad aí, rapidinho. Eu quero que vocês abram a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 15. Vocês vão glorificar a Deus agora com dízimos e ofertas, amém? A Bíblia diz aqui que, verso 17, Deuteronômio 8, 17, diz assim: não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amados, Moisés tinha recebido essas instruções de Deus. Eles já estavam sendo introduzidos na terra prometida. E uma das coisas que o Senhor disse para aquele povo: olha, vocês não podem, ao chegar lá, começar a enriquecer, começar a plantar, ter colheitas, se tornarem grandes e achar que é a força do seu braço que fez com que vocês adquirissem riqueza. Pelo contrário, ele diz: vocês precisam lembrar do Senhor teu Deus. Quando a Bíblia diz lembrar do Senhor teu Deus, é lembrar dos princípios de Deus. E um dos princípios de Deus, que ele já tinha inclusive dito a Moisés, é devolver dízimos e ofertas. Porque é o dízimo que nos protege e as ofertas nos enriquecem. Quando ele disse: olha, lembre do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças. Essa palavra força no original hebraico é habilidade, capacidade, capacitação. Sabe aquela inteligência que você tem? Sabe aquela disponibilidade? Sabe aquela facilidade que você tem de aprender as coisas? Tudo isso é Deus quem dá. Não é a força do seu braço. Essa capacitação, essas habilidades incomuns, que você sabe, meu Deus, como é que eu sei isso? Deus quem te deu. Então, a Bíblia nos recomenda que nós devemos lembrar do Senhor, que é Ele quem nos dá força, que nos dá essas aptidões, habilidades para adquirir riquezas. Por isso, amados, que quando nós lembramos do Senhor nosso Deus, nós não negamos o dízimo. Dízimo é 10% de todos os nossos rendimentos. Dízimo é atemporal. Não importa se tem crise, se não tem. Não importa a época, quanto eu ganho. Não é o valor, mas é a fidelidade. Então, você tem aí a conta bancária, para você depositar, está aí na tela. A conta bancária, as transferências, depósito online. Você pode também vir durante a semana aqui na igreja, deixar seu dízimo no gasofilácio, mas não retenha aquilo que foi instrução do Senhor teu Deus. Amém? Não retenha, porque Ele nos dá força para adquirir riquezas. Amém, queridos?
Glória a Deus. Então, depois que você devolver o seu dízimo e suas ofertas, nós vamos ter uma palavra poderosa hoje, com a ministra ungida, Rossana Lira, certo? Que ela vai trazer uma palavra para nós específica acerca do nosso 1º de maio. Eu sei que hoje é 10 de maio, não é isso? Domingo, 10 de maio. Eu não lembro se é 9 ou 10 de maio, né? Mas nós estamos no mês de maio, certo? Um mês onde nós tiramos um dia dos nossos rendimentos para ofertar na casa do Senhor. E estávamos até pensando, né, como igreja, como diretoria, se deveríamos fazer. Mas, queridos, qual foi a nossa surpresa? Muitos membros da igreja cobrando o 1º de maio. Então, nós vimos que não era algo que poderíamos deixar de fora. Não vamos deixar uma pandemia, uma crise, uma situação que chegou inesperada paralisar os planos de Deus na nossa vida. Então, Rossana vai estar pregando sobre semear, sobre ofertar, acerca do 1º de maio. Você vai ver uma conta aí na tela. O que é o 1º de maio? Um dia dos nossos rendimentos. Por exemplo, se você ganha R$1.000, você devolve R$33 do seu rendimento. É uma conta específica, a mesma conta dos dízimos, sendo que é poupança, não é conta corrente. É conta poupança e a variação é 9,5. Isso é muito importante para que na hora que entre a gente não confunda com o dízimo. A tesouraria tenha noção de que foi a oferta especial de 1º de maio, amém? E, amados, vou dar um conselho para vocês. Se você, como eu, projeta ganhar valores, você precisa dar o 1º de maio um dia do que você crê que vai ganhar. Tipo assim, você ganha R$1.000, mas você crê que em 2020, durante o resto desse ano, você vai começar a ganhar 2 salários. Não mais 1.000, mas 2.000. Então, você dá dos 2.000 que você pretende ganhar. Isso é só uma recomendação, não é uma ordem, é uma orientação, mas que você pode perguntar ao Espírito Santo. Porque nós chamamos à existência as coisas que não são como já fossem. Isso é fé. Então, nós cremos que quando nós decidimos dar um passo de fé, Deus pega junto conosco. Amém? Então, durante todo o tempo que Rossana vai estar ministrando, você vai ter a sua conta aí no canal do YouTube, vai estar a conta poupança, onde você vai também liberar um dia do seu salário. E qual o propósito desse ano? Todos os anos a gente tem um projeto. No final do ano passado, nós começamos a pensar em pegar esse valor e distribuir com a igreja de crianças, para a gente começar o projeto da igreja de crianças. Contudo, queridos, em razão da pandemia, em razão de muitas pessoas desempregadas, em razão de pessoas que diminuíram seus salários, infelizmente, a igreja precisou ajudar muitos. Eu digo infelizmente e felizmente também, porque somos uma família. Então, temos muitos irmãos necessitando de ajuda, não só de alimentos, mas pagar contas que não podem ser negociadas, remédios, contas de luz atrasadas e uma série de coisas. Então, todo esse dinheiro será para manter a igreja e manter esses irmãos. Mas Deus vai recompensar você por sua fidelidade, por sua fé nas promessas dele, amém? Então fica pronto para uma palavra poderosa. A ministra Rossana Lira agora, que ela é de Maceió, esposa do pastor Judivan. Ela vai estar aqui agora com uma palavra poderosa. Receba no seu coração, em nome de Jesus, amém? Olá, povo santo de Salvador, graça e paz. Então, estamos aqui para um momento muito especial, que é o culto de 1º de maio, né? Apesar de não estar aí presente, mas eu creio na unção. Aquela unção que o centurião chegou para Jesus e Jesus queria ir até a casa dele, mas o centurião disse, Senhor, basta uma palavra. E aquela palavra liberada foi suficiente para trazer para aquele centurião a cura do seu servo. E eu acredito, sabe, queridos, que mesmo não estando aí, essa palavra, ela vai penetrar
ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é também apta para discernir os planos e as intenções do coração. E eu estou muito grata de estar aqui com vocês, sou grata ao pastor Raimundo e Vânia pelo convite especial de estar ministrando para vocês num dia tão especial, que é um dia de honra, né, ao próprio Deus, ao nosso Deus. E eu sei que vai ser um tempo abençoador para a minha vida e para a sua. Então, pastor Raimundo e Vânia, muito obrigada, né, por esse convite, por acreditar na unção que está sobre a minha vida para ministrar para o seu povo. E eu creio no Espírito Santo, né, validando essa palavra nesses corações, em nome de Jesus. Mas vamos orar, porque eu quero compartilhar com vocês, né, essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças porque eu sei que a sua palavra ela não volta para ti vazia, mas ela prospera para tudo aquilo que ela for designado. E eu creio nessa palavra prosperando na vida dos meus irmãos, nessa igreja, na minha vida que estou ministrando. E eu creio, Pai, que essa palavra, ela vai verdadeiramente, nós vamos acolhê-la com mansidão em nosso coração, porque nós sabemos que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas, as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, gente, em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Pedro, ele fala assim: amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, Pedro está dizendo aqui, não é, que já está escrevendo 2 vezes, e apesar do povo estar esclarecido, ele faz questão de trazer a memória do povo, né? Trazer a lembrança, essa mente esclarecida. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje, porque nós estamos num culto específico, aonde você vai liberar uma honra ao seu Deus de um dia do seu trabalho. Não é verdade? E eu sei, querido, da palavra que é pregada nos púlpitos da Igreja de Salvador. Eu sei, né, o que vocês são ensinados a respeito de semeadura, de colheita. Eu sei, né, que vocês são um povo verdadeiramente que gosta de semear. E vocês já têm provado e visto a bondade de Deus nessa área, na sua vida. E essa palavra hoje é só para fazer o que Pedro está dizendo aqui. Trazer a tua lembrança, né? É acordar a sua mente esclarecida já nesse assunto. E lá em Provérbios, no capítulo 9, no verso 9, diz exatamente assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que coisa maravilhosa a Bíblia está dizendo, né? Que dar conselho a sábio só torna ele cada vez mais sábio, né? E vai exatamente trazer também sabedoria para você e vai te tornar mais prudente. Eu acredito que é isso que vai acontecer nesse culto hoje, né? Instruções vão chegar. Apesar de não ser nenhuma novidade para você que está me ouvindo, mas isso vai te deixar mais sábio. Você vai sair deste culto hoje mais sábio e também mais prudente. Amém? E eu quero perguntar para você, quero começar fazendo uma pergunta, né? Quanto vale para você um dia do seu trabalho? Né? Eu não quero saber quanto vale, né, o que as pessoas que estão te pagando ou o que você está recebendo por um dia de trabalho. Eu não quero saber esse valor, de como as pessoas estão, né, te medindo ou te recompensando. Eu quero saber para você, quanto vale um dia do seu trabalho. Né? É você que se valoriza, é você que coloca ali o teu valor, o teu preço. Quanto vale para você um dia do seu trabalho? Porque é exatamente isso que vai valer para Deus. Não é o que vale para os outros, é o que vale para você. Não é verdade? E Deus é um Deus de princípio, queridos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, a Bíblia diz que quando Deus fez um homem, ele liberou uma ordem.
Ele abençoou o homem e liberou uma ordem. Multiplique-se e frutifique, né? Encha a terra, né? Domine. Então, essa foi a ordem que Deus liberou para nós, para o ser humano, para o homem, quando ele criou. E depois dessa ordem de multiplicar e frutificar, eu pergunto para você, qual é a palavra que determina para você qualquer tipo de frutificação ou de multiplicação? O que pode determinar na minha vida uma multiplicação ou uma frutificação? Porque na minha mente, querido, só vem uma palavra, semente, né? O que eu posso fazer para frutificar se não for com semente? O que eu posso fazer para multiplicar se não for com semente? Não é verdade? E é muito lindo quando Jesus anda aqui na terra, né, que ele vem para estabelecer o reino de Deus de volta, aquilo que havia sido perdido, ele vem trazer de volta. Em Marcos 4, ele fala algo e ele diz assim, disse Jesus ainda, né, o reino de Deus é assim. Assim como? Como se um homem lançasse uma semente à terra, né? Muito lindo, porque foi a ordem que Deus deu desde o princípio. Frutifique e multiplique. E Jesus vem estabelecer o reino de Deus e ele faz questão de dizer, o reino de Deus é assim. Como? Como é que o reino de Deus funciona? Como se um homem lançasse uma semente à terra. E ele diz, aí ele vai dormir e se levanta e de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe que tem coisas que vai acontecer na sua vida que você não vai saber como? E nem você precisa saber de tudo, na verdade. A gente não precisa saber, meu Deus, como é que vai ser? Depois dessa pandemia, como é que vai ser? Como é que vai ser meu trabalho? Como é que vai ser minha vida? E depois disso, sabe, querido, Jesus disse que tem coisas que você nem vai saber como. A única coisa que você precisa é lançar uma semente. E vá dormir, vá descansar. E sem você saber como, as coisas vão acontecer. E é exatamente por isso que nós estamos aqui ministrando essa palavra para você. Sabe, queridos, esse é o tempo, não de reter, mas de liberar. Porque o homem só tem aquilo que libera. Daqui a pouco eu vou mostrar um versículo para você, para que você possa ver e entender isso pela palavra. Então, o reino de Deus é assim. Né? É lançando sementes e a gente dormindo e descansando, porque nós entendemos que princípio estabelecido por Deus foi estabelecido para funcionar. Amém? Então, o que é que você tem que fazer? Né? Se você quer, vamos imaginar aqui, se eu quero colher maçã, que tipo de semente eu tenho que ter na mão? Não pode ser uma semente de laranja. Tem que ser de maçã. Agora, e se eu tiver somente a semente de maçã e não tiver nenhum cuidado de lançar ela sobre a terra, porque, queridos, acredite, semente é igual a fertilizante, só presta para ser lançado numa terra para frutificar. Você entende? E aí, você tem essa semente de maçã, e se você não tiver o cuidado de semear, de lançar ela à terra, você nunca vai colher uma maçã. Não é verdade? Mas, então isso quer dizer que eu não só preciso ter a semente. O que é que eu preciso? É plantar, não é? E um dia, né, na antiga aliança, a gente vê vários casos, né? E um dia uma mulher clamou para Eliseu. Ela estava numa situação de crise, de fome, devendo, né, ao ponto de não ter nem com que pagar as suas dívidas. Uma situação muito terrível que estava acontecendo na época, e ela clama para Eliseu. Ela pede ajuda a Eliseu. E é interessante como Eliseu responde a essa mulher. Ele faz uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Em outras palavras, qual é a semente que você tem para respaldar o que você quer? Que coisa maravilhosa. Gente, toda a Bíblia, ela é respaldada mesmo, né, fundamentada nesses princípios de semeadura e de colheita. Né, foi algo que Deus estabeleceu para que a gente andasse nisso. E ela pergunta, diante de tanta dificuldade, né, que ela estava, a primeira coisa que Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em casa? E ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. E sabe, quando ela diz isso, Eliseu entende. Então, seu problema está resolvido.
Porque se você tem alguma coisa, então você tem a resposta do que você precisa. Oh, amados, que coisa maravilhosa. Você tem o quê? Um pouco de azeite. Então, é tudo que Deus precisa. É pegar esse pouco para encher o que falta. Né? Porque Deus não tem problema com azeite, o problema são as vasilhas. Então, é por isso que Eliseu disse para a mulher, então pegue vasilhas e sabe de uma coisa, não pegue poucas não, pegue muitas, porque o pouco que você tem vai ser o suficiente para encher essas vasilhas, porque na verdade para a mulher poderia ser pouco, mas era o tudo que ela tinha. E como é preciosa, né? Essa semente, a gente vê isso também na Nova Aliança com aquela viúva. Quando Jesus disse, você deu mais do que todo mundo. Não na questão do valor, mas na questão do que estava significando para ela. O que ela deu não foi o troco do pão, foi todo o seu sustento. Né? E Jesus estava lá respaldando, né, o que essa mulher tinha feito, elogiando. Né? E isso ficou registrado na palavra. Porque tudo que está escrito, queridos, a Bíblia diz para nosso ensino foi escrito. Agora, vamos pensar comigo. Quando Deus disse para o homem, né? Multiplique-se, né? Frutifique, domine, sujeite. Mas a gente não pode dominar e sujeitar sem ter com quê? Antes precisa multiplicar, precisa frutificar para ter com que se domine a situação. Não é verdade? E aí, o ser humano, que Deus diz, se multiplique, né? Aí você percebe que todo ser humano já carrega dentro dele uma semente. Nenhum ser humano é enviado para a terra, querido, sem sementes, né? O homem, ele carrega uma semente, né, para multiplicar-se. Né? E eu quero que você fique atento para o que eu vou te dizer agora. Essa palavra sêmen, que é a semente do homem, para gerar, para multiplicar, ela vem de semente. Então, Deus colocou o homem aqui na terra já com uma semente para multiplicar. A humanidade, ela é multiplicada por causa de uma semente que o homem carrega. Agora, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa, né? Se o homem colocar essa semente em qualquer terreno, essa semente vai frutificar? Porque eu vou te dizer uma coisa, queridos, a semente do homem, ela só germina e prospera num solo adequado, chamado ventre da mulher. Essa semente é específica para o ventre da mulher, para que possa produzir aquilo que Deus deixou para produzir vida. Você sabe que tem sementes que são específicas para determinado tipo de solo? Que não adianta você lançar em outro solo, porque você vai perder tempo e semente e nada vai acontecer. O que você quer dizer com isso, Rosana? Que existem sementes que Deus faz chegar na nossa vida, que é específica para um tipo de solo. E sabe que tipo de solo é esse? O reino de Deus. E eu vou provar isso para você, porque na Bíblia existe casos em que Deus fez chegar sementes na mão de pessoas e eles não souberam canalizar para o reino de Deus. E isso foi um grande problema, né? Mas, queridos, entenda isso. Existem coisas que Deus faz chegar nas nossas mãos, que é uma semente específica para um solo específico. Nunca esqueça desse exemplo, né, do homem que carrega essa semente, que ela só germina no terreno certo, que é o ventre da mulher. E a sua semente que vai ser lançada hoje, eu sei que você já chegou nesse culto convicto, certo, você sabe do que esse culto vai tratar. E você já chegou com a sua semente ali, e eu quero te dizer, essa é a semente certa para o terreno certo. O que é que eu vou ter com isso? Multiplicação, frutificação, vida vai ser liberada, porque toda semente carrega dentro dela um poder. E quando ela é semeada, esse poder, ele é potencializado para poder liberar para você aquilo que você liberou antes. E sabe, queridos, a lei da semeadura, ela dita o nosso futuro, né? A lei da semeadura na Bíblia é uma lei que norteia toda a palavra de Deus. Abre sua Bíblia para eu te mostrar o que diz o Salmos 18. Lá no verso 25 e 26, olha o que diz o Salmo 18. Diz assim, para com o benigno te mostras. Presta atenção, se isso não tem a ver com lei da semeadura,
como isso norteia o reino de Deus. Para com o íntegro, também íntegro. Para com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. O que a Bíblia está querendo dizer? Está falando de um comportamento, né, de Deus em contrapartida daquilo que nós liberamos. Presta atenção a isso. Quem libera benignidade, Deus se mostra benigno. Quem libera integridade, Deus se mostra íntegro. Mas por que é que a gente recebe de Deus exatamente aquilo que a gente libera? Porque isso é um princípio, é uma lei que norteia o reino de Deus. Você nunca vai ter de Deus aquilo que você não libera para Ele. Você entende? O que é que eu vou ter de Deus? Exatamente o que eu estou disposta a liberar. Né? Se benignidade, você recebe benignidade. Se integridade, você vai ter dele integridade. Né? Se você for puro, o que você vai ter dele é isso. Né? E é exatamente, queridos, que a gente precisa entender que a nossa semente, ela precisa ter um destino profético nas nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que a gente libera é o que volta para nós. Você entende isso? A gente precisa, nós precisamos no reino de Deus parar de semear de qualquer forma. Sabe, amados? A gente precisa ser pontual naquilo que a gente faz, nesse quesito semeadura. Nós precisamos ser precisos. A nossa semente, ela carrega um cunho profético. Por quê? Porque toda semente que eu libero alcança meu futuro, toca no meu futuro. Né? E aí, amados, a gente precisa, e eu quero ler para você uma história aqui de uma mulher que liberou uma semente que tocou no futuro dela, e que, estudando esses dias para ministrar para vocês, eu vi algo nesse texto que eu nunca tinha visto antes. E eu quero liberar isso para você. Em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, diz assim, né? Que certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que essa mulher viu? Né? Ela viu, queridos, um terreno propício. Ela viu, né, que aquele homem era santo, que aquele homem era íntegro, que aquele homem era digno de ser lançado na vida dele uma semente. E quando ela viu isso, ela chegou a comentar com o marido, para que uma semente fosse liberada na vida daquele homem. Veja que ela não liberou uma semente de qualquer jeito, na vida de qualquer um. Como essa mulher foi pontual, né? Como ela foi sensível, né? Para liberar a semente no terreno correto, para que germinasse. E aí ela disse para o marido dela: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama. Guarda essa palavra, cama. Uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, ele vai retirar-se para lá, né? E ali ele vai poder descansar. É uma semente que a gente está lançando na vida desse homem, porque nós olhamos para ele e vemos que ele é digno de investimento. Amados, em nome de Jesus, sabe? Aprenda a olhar para pessoas que são dignas de investimento seu. E aí lança uma semente de qualidade, né? Para que você veja se isso não toca no teu futuro. Porque existe literalmente sementes proféticas. O que aconteceu? Essa mulher honrou a vida desse homem e por causa dessa honra, ela ativou a unção profética que estava na vida dele para ela, ao ponto dele profetizar: daqui a um ano você vai estar com um filho nas mãos, né, nos braços, e essa mulher recebe essa palavra, né, e ela pega essa palavra para ela, e o que acontece com o ano? Ela está com esse filho. E você conhece muito bem a história. De repente, essa criança morre, e é isso que eu quero agora chamar a sua atenção. Em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 21, a Bíblia diz que quando o menino morreu,
essa mulher pegou essa criança no colo. E no verso 21 diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu, né? Porque ela foi falar com o homem de Deus. E olha que coisa interessante. Por que foi que essa mulher pegou esse menino morto e levou exatamente... Querida, ela era uma mulher rica. Você sabe o tamanho dessa casa? Já que ela fez um quarto pequeno, a Bíblia diz que ela fez um quarto pequeno para o homem, isso quer dizer que tinha quartos maiores, tinha camas melhores. Mas por que ela foi exatamente para a cama do homem de Deus? Sabe por quê, queridos? Porque ela sabia que aquele filho era resultado de uma semente. E ela pegou aquele filho morto e levou exatamente para a semente que ela tinha lançado. O que ela queria dizer com isso? Ela queria exatamente, queridos, lembrar que quando se lança uma semente, tem o fruto disso, o diabo não rouba. E sabe, a gente precisa, amados, entender isso, que com frutos que vêm de sementes lançadas, o diabo não pode te roubar. Sabe, a gente não pode simplesmente aceitar de qualquer forma, mas reivindicar, não é? E tem um versículo lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 26, o próprio Deus falando, ele diz assim: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Eu entendo que essa mulher foi fazer exatamente isso. Ela foi despertar a memória de Deus, que ela tinha lançado uma semente na vida de um homem de Deus, que aquele menino era fruto dessa semente, um milagre que ela havia recebido e que ela não ia. Queridos, deixa eu te dizer, ela não ia perder isso fácil para Satanás, não. Entende? E aí ela lança esse menino e, amados, olha, em Malaquias, lá no capítulo 3, no verso 16, diz, depois que Deus fala de dízimos e ofertas, diz que existe diante de Deus um memorial ao teu respeito, ao teu favor. É impossível você lançar uma semente de honra, você honrar uma unção, você honrar o reino de Deus, para que um memorial não permaneça diante de Deus. Queridos, acredite, toda semente que você lançou no reino de Deus, na vida de homens de Deus, inspirado pelo Espírito, seja onde foi que você lançou, eu quero te dizer, existe um memorial diante de Deus. E hoje você pode reivindicar. Eu sei que nós estamos passando por um momento, né, de turbulência, de crise se instalando, né, de coisas acontecendo, mas sabe de uma coisa? E as sementes que você lançou? Pega aquilo que não está dando certo exatamente nesse momento e leva, queridos, para trazer à tua memória as sementes que você já lançou. É aquilo que Deus disse, foi algo que Deus falou na palavra dele, desperta minha memória. Sabe, quem tem semente lançada pode chegar para reivindicar. O que eu não posso reivindicar é aquilo que eu nunca plantei, mas se eu plantei, eu tenho como reivindicar. Você entende? Porque eu tenho um respaldo na palavra. Aí você pode me dizer, me diga uma coisa, e isso é um toma lá, dá cá? Né? Porque eu dei, eu tenho que receber. Não, querido, não é um toma lá, dá cá. É uma lei espiritual que, quando acionada, ela tem que funcionar. E sabe de uma coisa? Nunca lance nenhuma semente sem perspectiva de retorno. Por quê? Porque tudo que a gente faz tem que estar respaldado no que a palavra de Deus diz. E se eu respaldo a minha fé no que a palavra de Deus diz, é impossível que eu não receba o fruto disso. Você entende? Então, quando a gente dá e lança alguma coisa e simplesmente diz, eu dei por dar, mas eu não tenho a mínima intenção de receber. Queridos, a Bíblia diz que tudo quanto não provém de fé é pecado. E fazer algo sem ter aquela expectativa que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida não é fé. Porque a fé sempre crê que o que Deus fala, Ele cumpre. Você entende isso? Então, foi exatamente isso. E sabe, esses dias eu tenho falado lá em casa, com o meu marido, com meus filhos, na nossa mesa, quando a gente senta para comer, e eu tenho dito, eu estou há 40 dias em casa sem trabalhar, talvez como muitos de vocês que estão me ouvindo agora, não é? E eu tenho dito lá em casa, eu digo, olha, se tem uma coisa que eu semeei, minha vida inteira foi comida. Então, na minha mesa, uma coisa que nunca vai faltar é comida. Tenha trabalho, não tenha trabalho. Queridos, eu tenho semente lançada para crer
e chamar a existência todos os dias nas refeições, lá de casa, que não vai faltar. E sabe o que tem acontecido esses dias lá em casa? Pessoas têm batido na minha porta para me levar, sabe, compras de supermercado com coisas, queridos, que eu me surpreendo, que eu digo, meu Deus, até isso. Porque sabe que tem coisas que são específicas de cada casa, tem coisa que eu uso lá em casa que você não usa na sua. Mas o que eu tenho recebido tem sido tão específico, entende? Que lá do que a gente usa em casa. E o Senhor me lembrando, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já foi para um supermercado, filha, para alcançar pessoas que estavam necessitadas? Queridos, e se eu não tivesse sementes liberadas, o que é que eu poderia esperar? Né? Porque naquele versículo, para com o benigno, Deus se faz benigno. E se eu nunca tivesse liberado nada, o que é que eu poderia esperar desse tempo? Entende isso? Então, o que é que eu quero dizer para você? Semeie respaldado na palavra. E nenhuma semente que você lançou, querido, sabe, vai ficar sem frutificação, vai ficar sem multiplicação, porque isso foi uma ordem que Deus deu, que quem planta, colhe, e que Deus nos fez para ser frutíferos. E como eu disse no início, jamais você vai frutificar sem sementes. E é tanto que a própria palavra diz, Deus dá semente ao que semeia. Então você nunca vai ficar sem frutos, porque a semente que você precisa, Deus te dá. Você só precisa discernir, né, que tem coisas que chegam nas suas mãos, que são sementes, tá bom? Então, o que eu quero te dizer com isso? É que aquela mulher, quando lançou aquela criança naquele leito, naquela cama, aquela cama foi uma semente. Ela levou o menino morto, queridos, exatamente para o lugar da plantação, para lembrar a ela mesma, ao inferno, ao céu, que ela tinha uma colheita e que ela não abria mão disso. E eu vou dizer para você que está me ouvindo, não abra mão da colheita que você tem. Não abra mão de nenhuma semente que foi lançada, que o diabo está querendo roubar hoje a sua colheita. Não abra mão. Até o que morreu, eu quero te dizer, pode ser ressuscitado por causa de uma semente de honra. Amém? E aí, a gente precisa entender, sabe, querido, que foi essa oferta dessa mulher que fez com que o milagre acontecesse, né? E milagre é exatamente isso. É quando o impossível se torna inevitável. Se você está precisando de um milagre, pega essa palavra para você. Milagre é quando o impossível se torna inevitável. O que é impossível para você hoje? Mas vai se tornar inevitável, né, por conta de situações que a gente está vivendo. E você vai provar da bondade e da fidelidade de Deus. Tá certo, queridos? Eu sei que o sobrenatural de Deus a gente não se compra, mas a gente toca nele com ofertas de honra. Isso eu tenho provado e visto. Isso ninguém nunca vai roubar de mim, né? Eu estou pregando uma palavra para você, né, com respaldo no que eu vivo e no que eu colho. Com respaldo, sabe, querido, no que eu já lancei e no que eu já pude provar da vontade de Deus. E eu digo a você, de fato, o sobrenatural nós nunca vamos comprar, mas nós vamos tocá-lo com sementes de honra, né? E sabe, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele nos deu algumas, como é que eu posso dizer, lições a respeito de provisão, né? E lá em Mateus, no capítulo 14, fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, que você conhece muito bem, né? Mas como eu disse no início da pregação, eu vou só trazer a tua lembrança, a tua memória, né, a tua mente esclarecida. E aí, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né, Jesus disse para os discípulos, né, dê vocês mesmo o que comer, e eles, não, mas não tem como comprar pão. E Jesus pergunta para eles, o que vocês têm? Olha só, é muito lindo, porque é a mesma pergunta que Eliseu faz, né, para aquela mulher, né, que estava passando necessidade, que o marido morreu. O que você tem em casa? Aí Jesus chega para os discípulos e diz assim, o que vocês têm? Não, Senhor, a gente só tem
5 pães, né, e 2 peixes. E Jesus diz assim, traga aqui, trazei-mo, traga aqui. Ou seja, e se não existisse nenhuma semente ali, o que poderia ser multiplicado? Me diga, né? Porque você multiplica algo do que existe. Eu fico pensando, se não tivesse nenhuma semente ali, uma pessoa com o coração disponível para pegar aquilo que não era suficiente e colocar nas mãos daquele que faz o insuficiente ser mais do que suficiente para todo mundo, né? Porque aquela semente que aquele menino lançou, não veio multiplicação só para ele, mas para quem estava ao redor dele, não é? E aí, Jesus disse, traga. E o que a Bíblia diz? Que com 5 pães e 2 peixes, ele saciou a fome de 5.000 homens. Presta atenção nesses números. 5.000 homens, com o quê, Rosana? Com 5 pães e 2 peixes, né? Na segunda multiplicação, que está lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 34, Jesus faz a mesma pergunta. Quantos pães tendes? Queridos, como era que ele ia multiplicar pão se não tinha nenhum? Se ninguém tivesse disponível para colocar nas mãos dele isso. Não é verdade? Mas ele pergunta lá, quanto tem mesmo aí? Porque se dissesse assim, eu tenho certeza que se dissesse só tem um, ele dizia, eu vou multiplicar. Se dissesse tem meio, ele dizia, eu multiplico também. Mas se não tivesse nada, ele ia multiplicar o quê? Né? 0 vezes 0 é o quê? 0, né? E aí, ele pergunta, quantos pães tem? Daí os discípulos disseram para ele, nós temos 7 pães e alguns peixinhos. Mas sabe, queridos, esses 7 pães e alguns peixinhos saciaram a fome de 4.000 pessoas. Presta atenção a isso. O que é uma semente? O que Jesus tinha nas mãos ali para aquela multiplicação? Uma semente e uma palavra. Aí você diz, que palavra ele tinha? Sabe, deixa eu dizer a você. Você lembra que quando Jesus, ele era um jovem, que ele um dia se perdeu de Maria e de José, vieram encontrar ele 3 dias depois, encontraram ele no templo lendo as Escrituras. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não perdia tempo. Ele lia as Escrituras. Ele lia o que estava escrito a respeito do Pai. Ele se enchia da palavra. Por que, Rosana, ele se enchia? Porque aquilo que você se enche é o que te conduz. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, era conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque só me conduz o que me enche. Se você se enche da palavra, a palavra vai te conduzir. Se você enche de notícias, as notícias vão te conduzir. Entende? Mas Jesus tinha agora uma semente e uma palavra. E eu vou te mostrar qual era a palavra que ele tinha. Na antiga aliança, houve um caso aonde Eliseu, né, lá em 2 Coríntios capítulo 4, Eliseu estava diante de um povo e estava para alimentar, e chegou um homem de Baal Salisa, e esse homem trouxe 20 pães de cevada e algumas espigas, né, no seu alforje, e Eliseu disse assim, dá ao povo para que coma. E perguntaram, o que é isso para tanta gente? Presta atenção, que era a mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Então, Jesus já estava familiarizado com aquela situação, porque ele já tinha lido isso nas Escrituras, gente. E aí, Eliseu disse assim, sabe, tão certo como vive o Senhor, pode dar isso aí para o povo comer e não vai faltar. Sabe de uma coisa? Eliseu liberou uma palavra. Ele disse, assim como diz o Senhor, eles comerão e sobejarão. Então, isso está registrado na Bíblia. O que é que aconteceu, Rosana? Sobrou, conforme a palavra que foi liberada. E isso estava escrito nas Escrituras. Eu fico imaginando quantas vezes Jesus leu isso e está agora diante daqueles discípulos, e os discípulos dizendo, o que é isso para tanta gente? A mesma coisa que Eliseu ouviu. Porque, querido, deixa eu te dizer, as histórias se repetem. Não tem nada novo debaixo do sol. Não é assim que Salomão diz? Não tem nada novo debaixo do sol. Tudo que aconteceu continua acontecendo. Mas eu quero te dizer que tem um acima do sol que faz nova todas as coisas. E Jesus estava conectado com esse, que sabe fazer novo tudo, né? Fazer novas, situações novas chegando. E Jesus agora tinha uma semente
lançada nas mãos dele para a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas tinha também uma palavra. Ele estava respaldado. Eu acredito que ele leu na palavra isso, porque a gente já viu na Nova Aliança, a Bíblia diz que ele lia, ele se encontrava nas Escrituras, não é? E aí ele pega a semente agora, junto com a palavra. E aí ele simplesmente só dá graças, porque agora ele tem exatamente o que ele precisa. Uma semente, uma palavra. E sabe, eu sei que você chegou nesse culto hoje com uma semente e eu estou liberando a palavra. Então, junte os dois e o resultado na sua vida vai ser sobrará, multiplicará, vai vir em abundância. Queridos, os céus vão se abrir, os céus vão responder à tua fé. Acredite nessa palavra que eu estou liberando para você. E aí, simplesmente, o que aconteceu? Comeram e sobrou. Você já sabe disso, não é? Agora, vamos prestar atenção uma coisa. 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 homens. Mas 7 pães só alimentaram 4. O que Jesus estava querendo com esses números? Porque se tem número na Bíblia, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa com isso. O que Jesus estava querendo com isso? Jesus estava tentando, queridos, libertar a mentalidade dos discípulos. Sabe de quê? De uma lógica presa a recursos terrenos. Eu tenho certeza que Jesus estava querendo ensinar isso para os discípulos. Saia dessa lógica de ficar presa a recursos terrenos, de que só tem isso, só dá para isso, e se tem isso, dá para aquilo. E Jesus mostrou para eles, não é o que você tem que vai dar para o que você pensa, é a semente que você libera debaixo de uma unção de uma palavra que você já tem, que vai fazer com que as coisas aconteçam. Se liberte, né? Se liberte, saia, tire a sua mentalidade. Porque Jesus provou para os discípulos, sabe o que, queridos? Um filho que sabe o pai que tem, prova de provisão ilimitada. E era isso que Jesus fazia aqui na terra. O que ele estava fazendo? Provando de recursos ilimitados, porque Deus não tem limite. Não são os recursos terrenos que vai limitar o agir de Deus na sua vida. Acredite. É um filho que sabe o pai que tem. É um filho que sabe a palavra que Deus liberou. É um filho que conhece os princípios da palavra. Aí sim, você vai provar do que Deus tem para você. Então, Jesus estava explicando ali na prática exatamente isso. Não é? Então, queridos, entenda a grandeza dos recursos do nosso Pai. Tá certo? Deus não está limitado à quantidade. Deus não está limitado a lugar, porque o lugar daquela multiplicação era deserto. Deus não está ligado à incredulidade. Por quê? Porque era o que os discípulos diziam. Né? Não vai dar, mas isso vai dar para quê? Onde é que a gente vai encontrar pão? E como é que vai ser? Sabe, queridos, Deus está conectado. Deus não está preocupado com o que está acontecendo. O que Deus está querendo é ver como você está reagindo diante de tudo que está acontecendo. Sabe? E eu tenho certeza que nós temos provado para Deus a fé que nós temos na palavra. O que a gente vai receber de contrapartida, queridos? O resultado dessa palavra em nós. Amém? Então, se prepare. Eu creio num tempo de transferências de riqueza no meio do caos. Porque foi no tempo que o povo de Deus estava escravo, meus irmãos, lá no Egito, que houve aquela transferência de riqueza, de prata, de ouro, porque Deus fez com que essas coisas acontecessem, entende? Acredite, eu tenho no meu coração algo, que quando Deus determinou esse princípio, né, de semeadura, de colheita, de você liberar, como Jesus disse, você não saber como as coisas vão acontecer, né? Eu tenho certeza que Deus, Ele estava só querendo mostrar para você que existem coisas que você vai ter que depender completamente dEle e da palavra. Que você vai precisar confiar na veracidade da palavra de Deus. Que você vai entender, né? Como é que Deus faz as coisas acontecerem. E a Bíblia diz exatamente isso, não é? Que o povo do Egito, eles saíram, o povo de Deus, os israelitas saíram do Egito, mas eles saquearam o Faraó, queridos. E sabe de uma coisa? A ficha de Faraó
só caiu quando o Egito já estava saqueado. Entendeu? Por que foi que Faraó correu para ir matar o povo? Porque enquanto o povo estava dando prata e ouro ao povo de Deus, Faraó estava sem noção do que estava acontecendo, porque Deus é especialista nisso, em saber como fazer as coisas. Você entende? Eu acredito que aquele povo nem estava sabendo como era que aquelas coisas estavam chegando, como Jesus disse, sem você saber como. Ei, vai chegar coisa nas tuas mãos esses últimos dias, que você nem vai saber como, nem vai saber de onde, sabe? Nem vai saber por quê, e nem precisa, que você não precisa saber tudo, você só precisa crer que Deus faz com que as coisas aconteçam, entende? E aí Faraó simplesmente foi atrás do povo de Deus, mas o que é que eu quero que você entenda? É que aquelas riquezas chegaram nas mãos do povo de Deus com uma finalidade. Qual foi a finalidade? Lá em Êxodo 25, porque essa transferência de riqueza se deu em Êxodo 12, mas em Êxodo 25 a gente vê Deus falando com Moisés e dizendo: Moisés, fala ao povo que me tragam ofertas cujo coração se mostra voluntário, e dele recebereis objetos de ouro, objetos de prata. Querido, foi exatamente o que Deus fez chegar nas mãos dele. Você entende? Deus nunca vai pedir nada a você se ele mesmo não fez chegar primeiro. Eu quero te dizer que esse dia de trabalho que você está liberando foi dele que fez chegar primeiro, nas suas mãos, não é verdade? Só que o povo que não entendeu no deserto o propósito da riqueza, pegaram as riquezas que Deus fez chegar nas mãos dele e fizeram um bezerro de ouro. E queridos, olha, riqueza nas mãos de quem não entende o propósito só serve para isso, para se formar bezerros de ouro para adorar. Quantas pessoas você conhece, né, que nunca semearam no reino de Deus? Eu estou falando de crentes, né, porque isso semear no reino de Deus, isso é negócio de família, é algo de pai para filho, de filho para pai, né? Eu não estou falando com quem não tem aliança com Deus. A gente está falando com a igreja, né? Quantas pessoas você conhece, né, que sonega dízimo, que se recusa a dar ofertas e constrói verdadeiros palácios? Isso é bezerro de ouro, querido, para estar adorando, entende? Olha o que é que eu tenho, olha isso, olha aquilo. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que não são generosas e liberais, elas vivem uma prosperidade circunstancial. O que é isso? Isso é assim: enquanto as coisas estão bem, eu estou prosperando. Glória a Deus e aleluia. Fechou o comércio, deixou de trabalhar, minha prosperidade é circunstancial. Agora eu me acabo, agora eu estou na miséria, agora eu estou na crise. Isso é uma prosperidade circunstancial. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem sementes lançadas não vive prosperidade circunstancial. Muito pelo contrário. Pense num momento propício para você provar das sementes que você lançou. Agora sim se vê a diferença de quem realmente é próspero. Você entende isso? E aí eu preciso que você entenda isso. E pegue junto comigo com essa palavra hoje, né? Porque quem não entende o propósito da riqueza só cria bezerros de ouro, né? Só cria coisas para adorar. Olha o meu carrão. Olha, e tudo isso é lícito e é para você, querido. Mas tem coisas que vai chegar nas tuas mãos que você nem vai saber como. Só porque você tem um coração generoso e doador. Amém? Então vamos lá. Dessas transferências de riquezas que já aconteceram. O povo do Deus no Egito saquearam o Egito, né? Para quê? Rosana, finalidade, construção do tabernáculo. Sim, Rosana, mas Deus fez chegar as coisas na mão do povo, depois pediu para o tabernáculo e o povo fica de novo sem nada. Não, não, não. Deus já tinha o futuro deles garantido, porque já tinha uma terra, né, que manava leite e mel, para que eles pudessem entrar lá. Você entende? O ciclo de Deus é assim, né? São ciclos que vão acontecendo na nossa vida. Chega, eu planto, mas de compensação já tem um futuro maior e melhor garantido. E sabe, queridos, quando o povo foi olhar até aquela terra que manava leite e mel, eles viram inimigos lá, gigantes lá. Mas sabe para que era aquele povo que estava lá? Só para providenciar e preparar para o povo de Deus aquilo que já era deles. Então,
Sabe, eu não sei se você está vendo essa pandemia que está acontecendo como um gigante nos teus negócios. Isso é só para preparar o que já é seu. Fique tranquilo, né? Fique em paz. Né? Toda situação que você vê inimiga que está contra você, está só preparando o teu futuro glorioso que Deus tem. Porque era o que estava naquela terra. Estava preparando aquela terra para o povo de Deus que ia crer e ia entrar nela. Você entende? Então, sabe de uma coisa? Creia e entre nesse futuro que Deus tem para você. Passe mesmo por essa linha do tempo e chegue lá e pegue esse futuro glorioso que Deus tem para você. Né? Aí, outra transferência de riqueza que aconteceu na Bíblia. Jacó passou por um período tão difícil, sendo roubado pelo seu próprio patrão. Mas sabe de uma coisa? Em 6 anos, ficou mais rico do que o próprio patrão. Por quê? Porque, querido, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem se levanta para roubar o que é seu. Aí é que você vai prosperar. Fique em paz. Judas roubou Jesus. Mas não foi Jesus que deixou de prosperar na vontade, no propósito que tinha aqui para essa terra, não. Muito pelo contrário. Ele tinha para ele, para os discípulos, para a família dos discípulos e para os pobres. Então, fica tranquilo. Porque isso que está acontecendo não vai roubar o que Deus tem para você. Então, Jacó era roubado, enganado, usurpado, mas mesmo assim, amados, em 6 anos, ele ficou mais rico do que o patrão. E sabe, José, né? O que dizer de José? Amado, José, ele recebeu uma profecia. Eu não sei se você considera uma profecia boa, dizer, ei, 7 anos de seca, você considera essa profecia uma profecia boa ou ruim? Porque para mim, né? Imagina você ouvir um negócio desse, 7 anos de fome. De seca não, de fome. Mas essa profecia que veio para José, que apesar de muita gente ter ouvido, e para eles poderiam ter sido ruim, sabe? Não era para José sofrer. Era só Deus preparando José para antecipar o futuro dele. Eu vou te dizer uma coisa, amados. Tem coisas que acontecem que é só para você se preparar, para antecipar a promoção que vai vir no teu futuro. Pega esse tempo para se preparar para promoções nesse futuro bem próximo que Deus tem para você, né? Então não espere desgraça não, se prepare para a promoção, tá certo? Nunca espere desgraça, esteja preparado para a promoção que Deus tem para você, tá certo? E sabe, a gente sabe de que Pedro, ele afundou, mas ele afundou perto de quem sabia estender a mão para resgatá-lo. Né? Eu não sei qual é a situação que você está se vendo afundando. Ei, você está do lado, você carrega dentro de você aquele que sabe estender a mão para te erguer. E você não vai perecer. Jamais nós vamos perecer. Amém? É só você associe, faça uma associação, né? Como é que a gente diz? Quando você vai fazer um negócio, você chama alguém para ser seu sócio, né? Então, deixe que Deus seja seu sócio nessa questão de dinheiro. Deixe que Deus dite as regras na sua vida. Deixe que o Espírito Santo possa mover você, né? Para que você possa ser pontual, né? Porque, queridos, sabe? Além de fé, tem algo que a gente precisa nesse tempo que nós estamos vivendo. É de coragem. E eu quero nessa ministração, né, neste dia, não só transmitir fé para você, mas transmitir coragem. Tá certo? Porque houve um tempo onde o povo precisava de um anjo para mover as águas. Hoje a gente move as águas, o Espírito Santo está dentro de nós. Amém? E vamos avançar, né? Porque o que Deus precisa para transformar a tua vida é um instante. É só uma semente lançada. É só um aval que você dá a Deus para que isso seja transformado num instante. É só, queridos, você mostrar para Deus mesmo em quem você está crendo. É só uma disposição no coração, né? Para, como é que eu posso dizer, obedecer essa lei tão preciosa, tá certo? Que é a lei da semeadura e da colheita. Tá bom, gente? E sabe, quando o futuro quer se manifestar, eles sempre procuram a mente.
uma mente próspera. Não uma mentalidade de miséria, né? Porque mentalidade de miséria é para reter. Mas quando um futuro quer se manifestar na nossa vida, ele procura uma mente próspera. Assim como é próspera a sua mente, assim você vai prosperar. E Jesus nunca, amados, Jesus nunca se escandalizou com a abundância. Nunca. O que escandalizava Jesus? Morte, doença e falta. Ao ponto, né, dele reverter a situação. Você nunca viu na Bíblia, né, diante daquela falta, o povo sem ter o que comer, Jesus olhar para os discípulos e dizer: que situação espiritual. Isso é que é vida no Espírito. Não, não, não. Não foi isso que ele viu. Sabe por quê? Porque falta não é espiritualidade. Falta é uma condição que é mudada pela palavra de Deus. Tá bom? É uma condição que não tem nada a ver com Deus. E Jesus, querido, não se escandaliza com abundância, não. Quem se escandaliza com abundância foi Judas. Lembra aquela mulher que pegou um ano de trabalho? Olha que coisa maravilhosa. Você está aqui neste dia para doar um dia do seu trabalho. Maria depositou aos pés de Jesus um ano de trabalho. Você entende? E na hora que essa abundância foi lançada nos pés de Jesus, Jesus nem um pouco se escandalizou, não foi? Dizer, não, não precisa, né? Não pode, você não pode fazer isso. Sabe quem se escandalizou? Judas. Olhou e disse, que desperdício. Mas só que o espírito de Judas não tinha nada a ver com o espírito de Jesus, não é? Jesus não se escandaliza com ofertas extravagantes. Judas se escandalizou. Por quê? O Judas não estava nem um pouco preocupado com pobreza, não, queridos. Judas não estava defendendo os pobres. Ele estava defendendo a pobreza. É diferente. Pobre é uma coisa, né? Pobreza é uma condição. Deus ama o pobre, mas a condição de pobreza, ele já cravou naquela cruz e o sangue já lavou. Graças a Deus por isso, não é? E aí, Judas, ele estava ali, era defendendo, querido, falta e pobreza. Enquanto que Maria estava derramando ali a abundância que ela tinha. E sabe o que essa mulher se tornou para Jesus? Inesquecível. Para você ver que ele não se escandaliza com a abundância, com ofertas generosas, né? Colocadas sobre ele. Ao ponto dele dizer, aonde esse evangelho for pregado, vai se falar dessa mulher. Em outras palavras, naquele momento, ela se tornou inesquecível. Então, que hoje você possa se tornar inesquecível. Que um memorial seja colocado diante de Deus hoje, através dessa oferta generosa e dessa abundância de honra que você tem para com o Senhor. E eu te aconselho, querido, nós estamos encerrando, né, essa ministração, mas eu te aconselho a escutar a próxima, mesmo que online. Não deixe de ouvir, porque é só um complemento do que Deus quer tratar conosco neste dia. Graça e paz. Fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e seja abençoado na prática desta palavra. Glória a Deus, que palavra super abençoada, essa Rosana Lira é demais, sempre tem uma palavra que nos inspira, nos mexe conosco. Parabéns, Rosana, que palavra abençoadíssima. Eu sei que você, aí na sua casa, você recebeu essa palavra, mas o bom, irmão, não é só ouvir a palavra, mas o bom é praticar aquilo que nós ouvimos. Então, eu oriento a você, coloque em prática aquilo que Rosana acabou de pregar agora, porque, olha, vai redundar em grandes benefícios na sua vida, amém? Então, mas eu sei que tem pessoas aí do outro lado que ouviu essa palavra, talvez não entenda muito, porque talvez nunca fez uma aliança com Deus através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então essa é a sua manhã, manhã de vitória. Ô irmãos, o homem projeta tanta coisa, mas uma coisa que o homem não projeta é onde vai passar a sua eternidade, irmãos. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos por certo, é a morte. Não que nós não queremos morrer, não é? Nem porque nosso espírito foi projetado para a vida. Mas a morte é certa. Todo ser que nasceu um dia vai morrer.
Mas é importante, você que está me ouvindo agora aí na sua casa, você decidir. Sabia que é você que decide onde vai passar a sua eternidade? Lógico, eu já decidi a minha, ok? Quando você entrega a sua vida a Jesus de Nazaré, quando você constitui Jesus como seu Senhor e Salvador, você já tem um passaporte para a eternidade. Então, se você está me ouvindo nesta manhã, talvez você já ouviu falar de crente, de uma igreja evangélica, mas eu não estou oferecendo uma igreja evangélica. Eu estou oferecendo a você o Salvador do mundo, aquele que veio com o objetivo maior, o objetivo principal de Jesus ter vindo à terra foi salvar você. E Ele quer levar você, então, mas essa decisão é sua. Sua mãe não pode decidir por você, seu pai, nenhum parente, mas é algo pessoal. Então, se você quiser nessa manhã entregar a sua vida a Jesus, eu vou te ajudar, ok? Eu vou fazer oração e você vai colocar o seu nome, ok? E aí você pode entrar no telefone da nossa igreja, se você quiser, deve ter um telefone aí, e você liga, ou passa um zap, e você diz, eu recebi Jesus, eu agora sou uma nova criatura, agora eu sou de Jesus. Então você vai repetir comigo, diga eu, aí você diz o seu nome, né, fulano, reconheço que sou um pecador, e como pecador eu preciso urgente de salvação. Nessa hora eu reconheço o Senhor Jesus de Nazaré como meu único Senhor, como meu único Salvador, como o meu dono. Eu entrego a minha vida a Jesus. E você, se você fez isso, você hoje é uma nova criatura, você hoje é um filho de Deus por excelência, confessando através da sua boca, ok? É só você colocar, se você mora perto de uma igreja, mora longe daqui, você frequenta uma igreja perto de você, mas se você tem condições de vir para aqui, você vem congregar conosco, essa equipe maravilhosa do Verbo da Vida Salvador, vai ter o maior prazer de receber você aqui, ok? Mas independente disso, se você entregou sua vida a Jesus, só para nós nos alegrarmos, coloca isso no zap, diga eu, fulano, entreguei minha vida a Jesus, ok? Que nós vamos nos alegrar muito com isso, amém? Então, nós estamos encerrando esse culto, ok? Esse culto maravilhoso. Ok? Então, essa manhã, você que é mamãe, lembra? Hoje é dia 10 de maio, dia das mães. Aproveite com a sua família. Eu sei que os shoppings estão fechados, mas qual é o problema? O shopping está fechado, você reinventa, faz na sua casa, faz um almoço, convida seus filhos, não é? Aliás, você hoje vai ganhar o maior presente, é seus filhos estarem com você, te abraçando, te beijando, ok? Te paparicando, mamãe, porque você merece. Então, parabéns a todas as mamães daqui da nossa igreja, de outras igrejas. Você que é mãe no Brasil, fora do Brasil, parabéns. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. À noite nós temos outro culto maravilhoso. Você não pode perder o culto da noite também, ok? Fica na paz. Um bom almoço em nome de Jesus. Tchau, tchau.